noite. Boa noite. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Amém. Amém. Boa noite. Então agora nós vamos ter a palavra. Estou dando boa noite, mas é boa noite de bem-vindo, não é boa noite de tchau, não. Ai, ai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Nunca devemos duvidar do poder de Deus. Jamais duvide. Deus é poderoso para completar a boa obra que iniciou em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Talvez nessa noite de quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, você está diante de muitas impossibilidades na sua vida. Para o homem natural. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nada é impossível para Deus. Nós podemos acreditar, confiar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é justo, ele escuta o nosso clamor, ele ouve. Às vezes nós não temos paciência para esperar no mover de Deus, porque tudo de nós queremos assim, mas Deus tem um jeito dele trabalhar, e ele às vezes precisa trabalhar no mais profundo do coração do ser humano, para que a resposta dele chegue até nós. E o nosso corpo, ele é um universo, né? Deus precisa trabalhar em cada célula, cada parte, sabe, para nos
mostrar realmente como Ele quer nos usar, como Ele quer fazer as coisas acontecer nas nossas vidas e na vida dos outros. E para Deus, nada é impossível. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite de quarta-feira, o que você está considerando que é impossível, eu quero dizer que a sua fé, ela é preciosa para Deus. Talvez hoje você está pensando, poxa, minha fé é tão pequena, isso é tão pequena, sabe? Eu não consigo ver a grandeza do poder de Deus. Eu quero dizer para você, nessa noite de quarta-feira, a força de uma pequena fé, o poder de uma pequena fé. Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem a definição da palavra fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu amo essa música que Isaac e Elane cantaram antes, né? Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Eu creio que nós podemos avançar sempre adiante, rompendo as barreiras pela fé, né? Com o nosso Deus nós podemos saltar as muralhas. Com o nosso Deus nós podemos, sabe, fazer grandes coisas. E a nossa fé só precisa ser pequena, não precisa ser grande. Só precisa ser pequena, né? E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicções de fatos que não se veem. Nós não sabemos, nós não conseguimos ver, mas entendemos pela fé que Deus está agindo, que Deus está trabalhando em nosso benefício, em nosso favor, nessa noite de quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. E Mateus capítulo 17, eu queria mostrar para vocês nessa noite a força da pequena fé. Em Mateus capítulo 17, aqui tem uma história interessante, né, que um pai aflito levou seu filho que tinha problemas, endemoniado, diante dos discípulos de Jesus e pediu para que eles, socorressem o seu filho. E os discípulos, os apóstolos, eles não conseguiram expulsar os demônios que estavam naquele jovem. E o pai caiu de joelho diante de Jesus e falou: Senhor, socorre-me. E Jesus repreendeu aqueles demônios, libertou aquele jovem. E os apóstolos fizeram uma pergunta para Jesus. Eles perguntaram a Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Olha, Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé, vocês não conseguiram fazer isso. Mas em contraste, Jesus diz: se a sua fé for do tamanho de uma sementinha de mostarda. Olha, eu carregava uma semente de mostarda na minha carteira, mas ela sumiu porque ela é tão pequenininha, tão pequena, sabe? Miudinha, pequenininha, sabe? Mas se você tiver a fé tão pequena como a semente de mostarda, você terá uma força surpreendente, um poder surpreendente de remover o monte de um lado para o mar. Foi isso que Jesus está dizendo. Nós sabemos a parábola da mostarda. Em Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32, está escrito: Jesus disse: o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos,
a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha, Jesus está falando aqui na parábola da mostarda, mostrando para os apóstolos, né, sobre a grandeza do reino, que começa pequeno e torna grande. Mas é lá em Mateus capítulo 17, Jesus disse, né, que se a fé dos apóstolos e a nossa fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que quando, comparada com as sementes das hortaliças, é a menor de todas, mas quando semeada, ela cresce a ponto de as aves, aninhar-se abaixo da sua sombra. Sabe, amados irmãos, qual o tamanho da nossa fé nessa noite de quarta-feira? Talvez você fale, uau, pastor, eu estou cheio de impossibilidades. Eu, falando pastor geral, também tenho algumas impossibilidades, naturalmente falando. Mas estou esperando o milagre da graça de Deus. Estou esperando no poder de Deus. Eu estou confiando em Deus. E eu sei que para Deus tudo é possível. Como Elaine e Isaac cantaram nessa noite. Nós cremos que tudo é possível. E que nada é impossível. E como Jesus disse aqui, para os discípulos, né? E nada vos será impossível. No final do versículo 20, do capítulo 17 de Mateus. Nada vos será impossível. Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós nos movemos de fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Nós somos movidos pela fé, alimentada com a palavra de Deus. Amados irmãos, olha, em Mateus capítulo 14, aquela situação assim, que eu já preguei 1 milhão de vezes, né? Quando Pedro vê Jesus caminhando por sobre as águas com os discípulos, e Pedro, né, ele fala, Senhor, és tu mesmo, posso ir até o Senhor? E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e foi andando por sobre as águas com os olhos fixos em Jesus. E foi uma grande experiência para Pedro, porque ele era um perito do mar, ele era um pescador, um perito da pesca, ele já tinha vivido, situações difíceis no meio de maremoto, no meio de várias tempestades no mar. E Pedro, agora Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Que experiência! Porém, Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou à sua volta, e ele nas ondas do vento forte, e ele começou a naufragar, começou a afundar, e ele gritou por socorro, e Jesus, ele estendeu a sua mão, pegou Pedro e colocou no barco. Mas Jesus falou algo interessante para Pedro. Talvez essa noite, você e eu estejamos considerando que a nossa fé é tão pequena a nossa fé. Jesus disse para Pedro, no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui Jesus está falando para Pedro, diretamente para Pedro. Ô Pedro, por que você está duvidando? Ô homem de pequena fé. Olha, e Pedro, esse homem de pequena fé, lembra que se a sua fé, a minha fé, for do tamanho de uma semente de mostarda, nós temos uma força sobrenatural para dizer ao monte, arranca-te e lança no mar. Crendo, nós vamos ver isso acontecer. Sabe, nós não vamos sair daqui agora provando Deus, falando para tal monte, arranca-te e vai lá para o mar. Não, ali estava usando, e como Jesus disse, nada será impossível para nós, se tivermos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. E Jesus disse para Pedro, Pedro, ó homem de pequena fé. Pedro, em Atos capítulo 2, o livro de Atos, a igreja primitiva, o início da igreja, em Atos, capítulo 3, Pedro, esse homem que Jesus disse, ó homem de pequena fé, olha a força da pequena fé de Pedro. Ele vai, aqui no capítulo 3, né, Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona, era levado, aqui no versículo 2,
de Atos capítulo 3, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. Aqui está Pedro, homem que Jesus diz, homem de pequena fé. Lembra que a pequena fé, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode fazer coisas grandes, como arrastar um monte e lançar no mar. Aqui está Pedro. E Pedro vendo aquele homem coxo de nascença, ali na porta do templo, pedindo dinheiro. Pedro chega e fala o seguinte, versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, foca aqui. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. É a minha pequena fé. Homem de pequena fé. Pedro diz, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto, e pôs-se em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ó homem de pequena fé! Se sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, você pode fazer grandes coisas. Pedro, fitando aquele homem coxo, tomou pela mão, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado, restaurado. Oh, a força da pequena fé, amados irmãos. Aqui no capítulo, em Atos, capítulo 9, em capítulo 9 de Atos, outra situação com Pedro, né? Esse homem que Jesus disse, ó homem de pequena fé, né? No capítulo 9, no versículo 32 a 42, primeiro, Pedro cura Enéas, versículo 32 de Atos 9. Passando Pedro pela parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E imediatamente Enéas levantou. Viram-se todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais o converteram ao Senhor. Olha aqui, um homem de pequena fé, Pedro, ele vê Enéas, 8 anos paralítico na cama, e ele fala, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, toma suas coisas e vá. E imediatamente ele se levantou, ele foi curado. E mais, a força da pequena fé. Qual o tamanho da minha fé hoje? Pequena, nós podemos fazer grandes coisas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aqui, continuando no versículo 36, tem aqui Dorcas, que era uma cristã, sabe, que amava servir uns aos outros. Ela morreu, e Pedro, ela foi até a casa de Pedro, foi até a casa de Dorcas. No versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentando-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ó homem de pequena fé! Pedro ajoelhou ao lado de Dorcas, orou, invocou Jesus, e ela ressuscitou.
Pedro disse para aquele homem coxo: não tenho dinheiro nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro falou para Enéas, 8 anos paralítico na cama: Jesus te cura, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E os milagres aconteceram. Ó homem de pequena fé! A força da pequena fé faz coisas surpreendentes, faz o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. A força da pequena fé. É essa fé de Pedro que disse ao coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta-te e anda, e o milagre aconteceu. Essa pequena fé de Pedro que diz para Enéas no capítulo 9, olha, que estava paralítico, 8 anos na cama: Jesus te cura, levanta-te e anda, e ele andou. Essa fé, pequena fé de Pedro, que diante de Dorcas morta, orou, invocou o nome de Jesus e Dorcas ressuscitou. Ó homem de pequena fé, se a sua fé, disse Jesus, for do tamanho de uma semente de mostarda, você pode fazer coisas surpreendentes. O impossível pode tornar possível diante dos nossos olhos. Você crê nisso? Elane e Isaac cantaram nessa noite: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Vamos, amados, pela fé nós podemos impactar a nossa geração, não nos conformando com esses séculos, mas transformando pela renovação da nossa mente. Mesmo que a nossa fé seja considerada pequena, sabe, nós poderemos mover montanhas, podemos mover montanhas no nosso dia a dia. As barreiras que estão à nossa frente, né? Elane e Isaac cantaram, né? Contigo eu salto barreiras, com meu Deus eu salto as muralhas, com nosso Deus nós podemos ir adiante. Pela fé rompemos as barreiras da vida, pela fé corremos a corrida que Deus propôs para cada um de nós, pela fé nós oramos. A pequena fé, nós podemos fazer coisas surpreendentes com o nosso Deus. Sabe, amados irmãos, pela fé nós nos colocamos disponíveis para servir uns aos outros. Pela fé nós vamos seguir em frente. Pela fé, sabe, nós vamos romper as barreiras. Pela fé, uma pequena fé, pela pequena fé que nós temos do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos fazer coisas incríveis no nome glorioso de Jesus Cristo. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Pela fé nós desfrutamos da graça de Deus no nosso dia a dia. Nunca pense em desistir. Nunca pense de parar na sua corrida que Deus propôs para você. Vamos seguir adiante. A resposta está demorando. Continua orando, confiando, crendo, porque o impossível vai tornar possível diante dos nossos olhos. Porque aquele que começou a boa obra há de concluir. Pela fé, uma fé alicerçada com a palavra de Deus, uma fé que é a certeza das coisas que se esperam, a convicções de fatos que nós não enxergamos, não vemos. Isto é a fé. Essa é a fé, a força da pequena fé é quando nós fixamos nossos olhos em Jesus Cristo e vamos adiante, mesmo diante das impossibilidades da vida. E aí nós vemos os milagres acontecer, porque Deus vai adiante de nós, Ele está na nossa retaguarda, os seus anjos estão à nossa volta, nos servindo, e tudo é para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Talvez você está me assistindo nessa noite. E talvez você ainda não conhece Jesus como Salvador, já viu muitas mensagens. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação.
Não deixe para amanhã. Jesus, ele veio aqui na terra para morrer a nossa morte. Foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Em João 10, 18. Em João 12, 27, Jesus disse: com esse propósito eu vim para essa hora. E quando for levantado da terra, versículo 32, 33, atrairei todos a mim mesmo. E sabe, amados, se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé, crendo que ele morreu no seu lugar, e ele foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e em breve voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Em João 1,12 fala que você se tornou um filho legítimo de Deus, membros da família de Deus, em Efésios 2,19. Parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, em Tito 2,14. E você tem a garantia de vida eterna, em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, como está escrito: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, aqui no privado, no Facebook, ou se você está assistindo pelo YouTube, pode falar comigo lá no YouTube, ou se você está assistindo pelo nosso site, ggwobrasil.org, pode falar lá comigo no Fale Conosco. Eu terei maior alegria de poder orar por você e compartilhar a palavra de Deus contigo. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e família nessa noite. Que Deus estenda suas mãos sobre as nossas famílias e que possamos acreditar que tudo é possível para nós que cremos na obra consumada. A nossa fé, se for pequena do tamanho de uma semente de mostarda, nós poderemos remover montanhas. A força da nossa pequena fé pode fazer coisas surpreendentes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.